Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Aline Rodrigues da Silva. Ela cursou Direito na Unimep, graduação Lato Sensus. Também fez pós em Direito Civil e Processo. É mediadora de conflitos familiares extrajudicial. Atualmente cursa capacitação de mediadora de conflitos escolares. É membro convidada do projeto OAB Vai à Escola da Subseção Santa Bárbara do Oeste. E hoje nós vamos falar sobre direito de família. Seja bem-vinda ao Multidom, doutora Aline. Muito obrigada por estar novamente aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez a participação no programa e espero que esse bate-papo seja bem proveitoso. É direito de família ou direito da família? Eu entendo que é direito de família. E o direito de família é uma coisa estabelecida naturalmente pelo ser humano desde a antiguidade. E ele chegou até nós. E é estabelecido também pela Constituição brasileira, o direito de formar família. Ele é uma ramificação do direito civil. O direito civil é uma lei que ela trata do nascimento até a morte do indivíduo, desde a certidão de nascimento até a certidão de óbito. Então, o direito de família é um ramo do direito e que está presente no nosso cotidiano. Então, assim que nós nascemos, nós já somos inseridos em questões jurídicas relacionadas ao direito de família. A primeira questão jurídica é o direito ao nome e ao registro. Olha que coisa importante. Antigamente, quando não se tinha registro, se fazia o batizado e o nome ficava registrado no livro da igreja, da vila ou da cidade. Com o advento dos cartórios em todos os municípios, passou-se a ter a certidão de registro civil e ela te acompanha por toda a sua vida. Você só perde a sua certidão de direito civil, de direito de nascimento de pessoa civil, quando você casa ou quando você morre. Porque quando você casa, a sua certidão de nascimento é substituída pela certidão de casamento. Se você é solteiro e você tem um problema de saúde, que você perde as suas faculdades, o raciocínio ou a movimentação, você vai ser interditado. Então, na sua certidão de nascimento vai constar a curatela ou a tutela. E o óbito, que é uma certidão nova que põe termo, ou seja, que põe fim à sua vida civil. Então, é muito importante nós termos, na nossa mente que o direito de família e o direito ao registro e ao nome é a primeira relação ou uma das primeiras relações que nós temos com o direito. O direito de família, ele regula várias relações. Então, o nascimento, a paternidade, o casamento, o divórcio, são fases da nossa vida e também a interdição. Muitas pessoas que ficaram hospitalizadas e ficaram com sequela do Covid, muitas vezes hoje elas precisam de um curador para representá-las. Veja vocês, Então, são relações pessoais ou interpessoais e que são regidas pelo Código Civil. Para esclarecer melhor essa questão do direito de família, nós podemos definir o que é família, os tipos de família que nós temos, que são muitos, e quando eu digo que são muitos mesmo, e existem há muito tempo. Então não é de hoje que existem diferentes tipos de família? Não, porque, por exemplo, quando um pai e uma mãe morrem, tinha um filho mais velho, por exemplo, de 21 anos, ele ficava responsável pelos irmãos. Então, existe esse tipo de família, que é a família anaparental, que não tem pai e nem tem mãe, mas é regida pelos irmãos. A família matrimonial, que é formada pelo casal através do casamento civil. A família convivencial, que ela é formada por famílias por união estável.
pessoas que não se casam, mas que vão até o cartório e fazem uma certidão de união estável para declarar como companheiro ou como companheira o seu par. Aí depois nós temos a família eudemonista. Olha que nome engraçado, né? Eudemonista, que é a família caracterizada por vínculos afetivos, como no passado era comum ser criada por tio, por padrinhos, por vizinhos. Vocês só não sabiam que tinha esse nome, eudemonista. Família adotiva, que vem do vínculo de adoção num processo judicial. Família monoparental. Essa a maioria de nós conhece. Quando do casal, seja da união estável ou do convívio matrimonial, fica viúvo e permanece sozinho criando os filhos. A viúva com seus filhos e às vezes enteados, ou o viúvo com seus filhos e enteados. E nós temos também a família homoafetiva, que são formadas por pessoas do mesmo sexo. E é importante entender essa relação. Família matrimonial, a convivencial, a eudemonista, a adotiva, a monoparental e também a homoafetiva. Família matrimonial e família homoafetiva não poderiam ser classificadas como o mesmo tipo de família, visto que a lei reconhece o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Família matrimonial e homoafetiva podem ser a mesma coisa, desde que o casal tenha registrado o casamento civil. Se eles vivem apenas matrimonialmente, mas assim como conviventes, então eles recebem esse nome de família homoafetiva. Se houver o registro civil do casamento no cartório, é família matrimonial sim, sem restrição de gênero. Para que seja considerado um casamento, duas pessoas vão ao cartório e assinam o documento. E para se oficializar a união estável, também se vai ao cartório e se assina um documento. Qual então a diferença entre casamento e união estável? No casamento, você muda o seu estado civil. Você passa de solteiro ou de viúvo ou de divorciado para casado. Na união estável, você mantém o status de origem, como solteiro, viúvo, separado, divorciado. Você não muda o seu estado civil. A união estável, ela se equipara ao casamento no regime da comunhão parcial de bens, mas ela tem que ser reconhecida judicialmente. Mesmo que tenha uma ata notarial ou um contrato de união estável, tem que ser levado ao juiz no caso de morte ou de dissolução dessa união estável, para a partilha de bens ou para a partilha de dívidas desse casal, seja homoafetivo ou um casal heterossexual, homem e mulher. Então a questão maior é o fato de não mudar o status social. Então, a pessoa solteira continua solteira, a separada continua separada, a divorciada continua divorciada, a viúva continua viúva. Por isso que depois, quando vai dissolver, ou seja, pela morte, ou pelo fim do relacionamento, como se fosse um divórcio, ela tem que ser levado a conhecimento do juiz para pôr termo, para pôr um fim nesse relacionamento. Você citou vários tipos de família. Toda família, seja ela de qual tipo for, tem os mesmos direitos? Os mesmos direitos e os mesmos deveres. A única ressalva que existia nesses modelos de família era a família adotiva. Aí vocês vão perguntar assim, por que, Aline? Porque o filho ilegítimo ou gerado fora do casamento ou por adoção, no caso de morte dos pais adotantes, ele recebia a metade que cada irmão legítimo teria. O direito de herança, ele era mais restrito. A Constituição de 88, ela igualou todo mundo, filhos naturais e filhos adotivos ou filhos gerados fora do casamento ou da união estável. Então, essa distinção entre filho legítimo e ilegítimo não existe mais. Não, filho ilegítimo não existe mais. Existe filho em face de processo de reconhecimento de paternidade ou de maternidade. Quando um casal gerava um filho fora do casamento e o homem era solteiro e a mulher era casada, ao registrar só aparecia o nome do pai. Não existia o nome da mãe na certidão de nascimento. Só a partir de 1988 é que essa situação mudou com a Constituição,
que, independente da mulher estar casada e gerar um filho fora do casamento, esse filho, desde que o pai o reconhecesse, passou a ter o nome do pai e da mãe biológicos. Uma outra coisa interessante que a sociedade caminhou é no reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. Trocando em miúdos, eu, Aline, me caso com um homem divorciado ou viúvo que tem filhos e eu ajudo na educação dessas crianças. Quando eles completam 18 anos, se eu e eles entendermos a necessidade ou a vontade do reconhecimento do meu vínculo materno, eu vou até um cartório e incluo na certidão de nascimento desses jovens, sem excluir o nome da mãe, a minha maternidade socioafetiva, como madrasta ou o padrasto. Então fica pai biológico e pai socioafetivo. Então não precisa excluir o nome do pai biológico, diferente da adoção. O que modifica da adoção e da inclusão do pai ou da mãe socioafetivo? A adoção exclui toda a maternidade ou toda a paternidade. Então sai da certidão de nascimento da criança ou do jovem o nome do pai e o nome dos avós, e se tiver herança ele não recebe. E automaticamente inclui-se o nome do pai ou da mãe adotante e dos avós. E a paternidade ou a maternidade socioafetiva, ela simplesmente é adicionada a um documento que já existe. O jovem pode adicionar o meu sobrenome ou o sobrenome da outra parte que está assumindo a paternidade ou a maternidade socioafetiva. E isso é maravilhoso, porque pai ou mãe é quem cria. É obrigatório ter o nome do pai na certidão de nascimento? É. Caso não conste no ato do registro, quando a criança é levada até a escola comunica à promotoria do município ou à vara da infância e juventude. E eles, através de algum procedimento investigatório, eles procuram localizar esse pai ou essa mãe biológica. Vocês falam assim, mas para quê? São impedidos, nos primeiros artigos do Código Civil, ao casamento, sogro e nora, genro e sogra, pai e filha, mãe e filho, primos de 4º grau. Primo de 4º grau? Mas não é primo de 1º grau? Na linha sucessória, entende-se que descendentes, ou seja, filhos, 1º grau, pai e mãe, 2º grau, cônjuge, 3º grau, 4º grau correspondem todos os parentes mais próximos, irmãos, primos e tios. Então não existe, tecnicamente falando, primo de 1º grau. Então um primo não pode casar com outro primo? Eu vou explicar a complexidade de primo casar com primo. No passado, no Brasil e no resto do mundo, era muito comum parentes casassem com parentes. Na colônia de imigração italiana, na colônia de imigração espanhola, na colônia de imigração alemã, na colônia de imigração japonesa. E o que acontece? 2 irmãos casavam com 2 irmãs e geravam respectivos filhos. Não tinha multiplicidade ou variedade genética. E com isso, quando os primos, que os pais eram irmãos, pai de um é irmão da mãe do outro, e a mãe do outro, irmã do pai do outro, existia um afinamento genético e causavam-se graves transtornos, tanto de origem física, formando má formação, como transtornos psiquiátricos e grande possibilidade de aborto. Então a lei, com o avanço da medicina no final do século XIX, começo do século XX, entendeu por bem colocar uma ressalva em relação a esses casamentos, por questões de saúde pública, porque geravam-se indivíduos, cidadãos, com graves problemas físicos, nasciam cegos, nasciam surdos, nasciam sem braço, sem perna, e também tinha a questão de grande quantidade de abortos espontâneos. Então a lei, com o estudo, aprofundamento da genética e das questões de saúde pública, os governos e os legisladores acharam por bem restringir esse tipo de casamento. Então, voltando
a questão da certidão de nascimento constar o nome do pai biológico e da mãe biológica é muito importante também. Assim como a restrição do casamento entre primos, a ausência do nome do pai ou do nome da mãe na certidão pode gerar no futuro casamento entre meio-irmãos, pela ausência do nome do pai ou da mãe na certidão. É o desconhecimento, causando também problemas de ordem genética e de ordem psicológica nesse novo ser que pode ser gerado dessa união. Você ouviu o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada doutora Aline Rodrigues da Silva. O assunto de hoje é direito de família. E como é que ficam as certidões das pessoas que foram adotadas, se nessas certidões já não constam mais os nomes dos pais biológicos? Na certidão de adoção, existe esse risco de, no futuro, um irmão biológico ou meio-irmão biológico se envolver afetivamente com um irmão ou uma irmã. O fato é que, numa adoção, raramente a criança é adotada no mesmo município onde o pai ou a mãe teve a criança. Existe um intercâmbio. Não estou dizendo que é impossível, mas muitas crianças adotadas de Santa Bárbara do Oeste vieram de outros estados, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, da região Nordeste ou mesmo da região Sul, e vice-versa, a fim de diminuir a possibilidade de um casamento consanguíneo. Você falou que existe o reconhecimento socioafetivo, em que nas certidões se mantém os nomes dos pais biológicos e se acrescentam os nomes dos pais adotantes. Como isso acontece? Por livre e espontânea vontade das partes, e é muito interessante, porque não precisa acessar obrigatoriamente a justiça, vai-se até o cartório de registro civil, onde o jovem ou a jovem tem o registro e se faz o reconhecimento sem a necessidade da permissão do pai ou da mãe biológica. Agora, do filho adolescente, ainda se faz a necessidade do pai ou da mãe, né? Porque muitas vezes o pai não é encontrado, ou o pai ou a mãe está encarcerada. Então, faz-se a necessidade de um representante legal da família biológica autorizar, né, esse reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva. E é muito interessante porque o jovem, o adolescente ou mesmo a criança, ele se sente acolhido, porque às vezes ele não tem a presença material da mãe, ele não tem a presença material do pai, mas tem do pai ou da mãe de coração. Porque geralmente os pais adotantes, eles falam, você não saiu da nossa barriga, né? Principalmente a mãe, mas saiu do meu coração. Então eles se sentem acolhidos, filhos do coração. E num momento que a sociedade está tão, assim, à parte, acolher e falar que é um filho do coração é como ganhar na Mega Sena para um jovem. Porque ele está sendo olhado, ele está sendo querido e ele ou ela, né? Está sendo amado. Você tem conhecimento de pessoa mais velha sendo adotada? O primeiro caso que eu vi de adoção de uma pessoa maior foi de uma jovem de 45 anos, adotado pelos seus padrinhos japoneses lá no estado do Pará. E foi assim muito emocionante, porque esses padrinhos, ainda que eles não tivessem aqui no estado de São Paulo o tempo todo, mas eles ligavam, eles mandavam dinheiro, eles pediam para ver o boletim dela. Os pais dela eram muito relapsos, eram pessoas muito simples e partiu deles, lá em Belém do Pará, a possibilidade de reconhecer essa jovem como filha deles por diversas questões. Por questões sucessórias, ou seja, para que ela tivesse direito de receber uma parte da herança sem precisar de um testamento, para que ela tivesse o sobrenome deles. E como eles eram japoneses de primeira geração, ela também, se quisesse pedir a cidadania para o governo japonês, assim como os filhos deles,
ela também teria o direito. Não é uma fraude, não é uma manobra, porque a adoção de adulto é uma adoção mais do que pensada. Ela já foi muito amadurecida, ela já está na época de colher frutos. E ela traz resultados. Tanto é que, por exemplo, os filhos desse casal foram para o Japão e não voltaram. E essa moça, que hoje tem 60 anos, saiu daqui da nossa região, foi para Belém do Pará, formada, constituída, e ela ampara os pais adotantes na velhice, que estão próximos dos 90 anos. É possível remover da certidão de nascimento os nomes dos pais? Bom, eu vou falar da exclusão do nome do pai ou do nome da mãe por indignidade. Quando o pai ou a mãe são envolvidos em crimes ou práticas muito degradantes, o filho ou a filha podem pedir judicialmente a exclusão do nome do pai e dos avós ou da mãe e dos avós da sua certidão de nascimento, por indignidade. Não é o caso da exclusão da certidão de nascimento, mas a Suzane Richthofen matou os pais e ela foi excluída da linha sucessória por indignidade. Então, o irmão dela ou algum tio ou alguma tia poderia entrar na justiça e pedir a exclusão da certidão de nascimento da Suzane Richthofen de usar o sobrenome von Richthofen, porque o direito à herança ela perdeu automaticamente pela lei brasileira. E no caso dos pais malfeitores, o filho ou a filha podem também buscar a justiça e pedir a exclusão do nome daquele pai ou daquela mãe da certidão de casamento e de nascimento. São direitos já cristalizados pela lei, eles existem, né? O direito é público, ou seja, se você procurar, você encontra a possibilidade de utilizá-lo da melhor maneira possível. O casamento ou união acaba com a morte, com a separação, divórcio. Existe outra maneira de um casamento ou união acabar? O casamento acaba pela ausência também, quando uma pessoa sai e não volta mais. E a esposa ou o marido procura por 10 anos e não encontra. Esse é um dos casos. Ele procura a justiça e ele entra com uma ação declaratória de ausência e essa pessoa, viva ou morta, é declarada ausente. E é gerada uma certidão de óbito ou de ausência e ela é averbada junto com a certidão de casamento. Eu agradeço à advogada doutora Aline Rodrigues da Silva por mais uma vez bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Aline. Mais uma vez, Marta, eu agradeço o convite. Acredito que as considerações sobre direito de família sejam muito proveitosas a todos os ouvintes e internautas desse canal. Aproveitando a oportunidade, gostaria de falar sobre o convênio da assistência judiciária gratuita, que é um convênio celebrado entre a OAB de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E ele é destinado a pessoas que não têm condições de arcar com honorários advocatícios e que têm renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, existe a Casa do Advogado, na Avenida Prefeito José Maria Araújo Júnior, ali próximo ao Pague Menos. E vocês podem procurar o plantão da triagem, que acontece sempre no período da manhã, para esclarecimentos ou mesmo para ingressar com uma ação de reconhecimento de paternidade, de dissolução de união estável, guarda de filhos, direitos sucessórios e tudo relacionado ao direito de família e ao direito civil. Porque a Casa do Advogado é a casa do cidadão e nós, advogados, só existimos para defender e sermos a voz dos cidadãos que nos procuram pedindo justiça. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese.
Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.